Olá, eu sou o sustentabilista João das Águas de Londrina. Este vídeo tem um fim específico: pedir o apoio do Ministério Público do Paraná a praticamente todas as suas promotorias, no sentido de contribuir, de dedicar atenção e articular ações para implementar o ECO, Sistema Sustentável de Gestão Pública, científica e compartilhada pelas águas. Um programa que pretende transformar Londrina, pretende transformar a região que fica entre Londrina e Maringá. Nós estamos chamando de Londrimar inicialmente, mas um programa para ser implementado imediatamente em todo o estado, em todo o país, se assim for o caso. Nós descobrimos, depois de muitos anos de foco, de estudo aprofundado, depois de apresentar esse programa 3 vezes no Japão, nos Estados Unidos e uma vez no Japão, esse programa que começou há muitos anos numa ação junto com a Promotoria de Meio Ambiente de Londrina, num programa chamado Aquametrópole, evoluiu de um projeto que eu idealizei na Prefeitura de Londrina chamado Rio da Minha Rua. Então eu, como militante ambientalista, nesses anos todos, fiz uma coisa bastante interessante. Eu criei um barco que eu quero colocar nessas águas exatamente porque o conceito e o objetivo final, entre tantas outras coisas, é a absoluta conservação das águas urbanas. Nós descobrimos como fazer o mais moderno plano de gestão de águas urbanas do mundo, implementar, mas o que nós vimos é que não dá para implementar um plano de águas urbanas separado de outros temas. Porque a essência do processo é que nós precisamos de uma cidade educadora, uma cidade sustentável. A gestão tem que ser personalizada, pessoa a pessoa, casa a casa, né? Então, é impossível. O foco inicial era a gestão de recursos hídricos, por excelência. Mas nós vimos que ao chegar no cidadão, que é a menor unidade de uma microbacia hidrográfica, a menor área é a casa do cidadão, o imóvel onde ele trabalha, a sua atividade. Então, a questão já não é mais de água ambiental, a questão é humana. Então, esse programa Ecossistema Sustentável, o triplé da sustentabilidade, então, o social, econômico e ambiental, de gestão pública, né? Então, uma gestão não governamental, paragovernamental, com o governo, mas não governamental. Sistema sustentável de gestão pública científica. Então a nossa gestão pública ela não funciona porque ela é uma piada, ela não tem ciência, a nossa gestão pública atual, praticamente em campo nenhum, né, com relação a processos e estratégias e planejamento. E então gestão pública científica e compartilhada pelas águas, que daí é como organizar esse território. Então eu, voltando, idealizei um barco, e aí eu falo isso no sentido, primeiro, de valorizar Londrina e as pessoas que realmente se dedicam muitos anos. Vocês imaginam que durante 22 anos eu idealizei um barco, e esse barco hoje, ele é o mais versátil barco do mundo. O maior invento da náutica de pequeno porte. Todo mundo vai querer ter um barco desse, eu espero. Você imagina um barco que se transforma em 80 tipos de barco e começa custando o preço de um caiaque. Por que eu estou falando de barco? Bom, primeiro porque a gente quer utilizar o barco para promover as águas. Aqui, por exemplo, estou ao lado do Igapó 3, o envolvimento das pessoas com as águas, diferentes tipos de opções de uso, mais gente vai se envolver. Mas eu estou falando do barco enquanto capacidade que uma pessoa pode ter de chegar a conclusões espetaculares depois de muitos anos refletindo e atuando sobre um tema. No caso da náutica foi sobre um barco, e no caso da cidade resultou nesse programa Eco. É possível mudar o mundo, ponto. Para mudar o mundo temos que começar por algum lugar. Uma cidade, a população do mundo, na sua maioria, especialmente no Brasil, na nossa região aqui, chega a 95%, 96% estão nas cidades. E nas cidades nós temos um caos urbanístico, de violência, de degradação social, um alto custo público no trânsito, na saúde. Isso porque existe uma bagunça generalizada, né? A violência enorme, um preso custando R$3.000 e outros indicadores, né? O custo gigantesco no trânsito, na saúde, na previdência. Então eu cheguei a uma conclusão que é possível, com uma reengenharia,
fácil de ser feita, absolutamente dentro das leis atuais, previstas inclusive nas leis, refazer esse modelo com a participação do cidadão plena, com a educação para a cidadania plena, focado no aumento do capital humano e social. E aí, lógico, com o uso das novas tecnologias, do Facebook, das redes sociais, né? E Facebook, no caso, é o parceiro, o Google, as ferramentas Google, Google Earth, Google Maps, né? Google Street View. Então, todo esse pacote de ferramentas no sentido de mobilizar pessoas, orientar, ajudar, ensinar, unir, criar rede. Então, se colocarmos esse processo Sistema Sustentável de Gestão Pública Científica e Compartilhada, e aí, lógico, isso é composto por uma série de programas, subprogramas, a moeda social, o negócio social, a sinalização ambiental, o professor de cidade, que no caso é o provedor de soluções, a mobilização comunitária plena, ativa, dia a dia, focado na ética, na educação, na sensibilização do cidadão, a cultura de paz. Esse professor, então, você imagina uma região como Londrina, seria dividida em 4 grandes regiões, 40 gerências e 400 áreas, onde atuaria esses 400 profissionais, promovendo mutirões, limpando, organizando, mobilizando, educando, fiscalizando, dando aula, ajudando nos próprios públicos, na conservação, enfim. O modelo atual é um caos. Nós pedimos o apoio do Ministério Público no sentido de articular para que mais instituições, se houver dúvidas, possam dar o seu parecer sobre esse processo transformador. Possa dar a sua contribuição, considerando que esse processo vai mexer profundamente na maneira política de organização e decisão da cidade, e os políticos até agora, na sua maioria, não têm demonstrado muito interesse. Nós temos um apoio claro da Câmara de Vereadores de Londrina, o professor Fabinho, vários vereadores, vereadora Elza, vereadora Leni, vereador Jamil Janene, vereadora Sandra Graça, vereador Wilson Bittencourt, vereador Mário Takahashi. Esses já são vereadores que estão comprometidos, vereador Tio Douglas, mas nós precisamos já fazer uma base, porque esse projeto é regional. E esse projeto pode ser replicado em todo o estado, em todo o país imediatamente, e a repercussão disso será enorme. Como esse projeto será viabilizado mediante um programa de televisão, a gente imagina algo assim como se fosse uma espécie de Big Brother, cidade sustentável, vamos dizer assim. Então a ação de transformação ocorrerá em poucos meses. Imaginem os senhores promotores, a gente reduzir bilhões do custo público brasileiro. Aumentar o controle social a níveis extremos, reduzir a violência, reduzir a corrupção, promover uma ampla, total articulação social. Numa cidade como Londrina, por exemplo, além de fortalecimento de todos os conselhos de política pública, teríamos mais aí 4 regiões, 4 planos, 4 conselhos. Depois subdivide em áreas menores, nas microbacias hidrográficas, 40 regiões dos 84 rios, né? Você unifica isso aí, 40 planos, 40 conselhos. Depois divide isso em áreas menores ainda, onde atuará lá o professor de cidade, o promotor de soluções, o provedor de soluções. 400 áreas, 400 planos, 400 conselhos. Então o nível de participação política, de participação social, de participação das pessoas para o interesse público será enorme. A gente mostra, a experiência minha de campo mostra que o cidadão, ao ser estimulado, participa. Então o Ministério Público, pessoal da Cultura de Paz, pessoal de Londrina, promotor Cláudio Esteve, promotor Miguel Sogaiá, promotor Paulo Tavares, promotor Solange Vicentim, por favor, ajude-nos de forma intensa a tirar a resistência dos políticos que muitas vezes são comodistas e não querem a transformação, e vamos implementar esse projeto para transformar a nossa região, mudar o mundo literalmente, começar um grande programa de desenvolvimento sustentável, começando aqui na nossa região. É esse o desafio. Os conceitos essenciais já estão planejados, a coisa é rápida, a ação será rápida, desde que haja uma unificação, haja um interesse coletivo, e a gente conta com o Ministério Público no sentido de articular essa ação pioneira no Brasil. Viva! Viva o Brasil! Viva Londrina! Viva o Ministério Público! Viva o GAECO com seu
a sua ação espetacular, e todas as promotorias de defesa das pessoas, do meio ambiente, da acessibilidade, enfim, todas as promotoras e os seus promotores dedicados e éticos. Viva, viva o Brasil! Junto, o Ministério Público do Paraná e o ECO, Sistema Sustentável de Gestão Pública, Científica e Compartilhada, vai ajudar a mudar o mundo. Viva!